Desde o dia que descobriram o Brasil, ninguém nunca viveu o que nós vamos viver. Se ao território nacional brasileiro se comportar mal, as suas autoridades, vem coisas gravíssimas dos Estados Unidos da América. E outros países se unirão a ele. É para agora. Não ficará mais no papel, nem no diário oficial da Casa Branca, nem nada. Lula será preso, e ele sabe disso. A imagem publicada pelo deputado americano Carlos Gimenez retrata exatamente o que os Estados Unidos devem fazer no futuro que está cada vez mais próximo. Lula e Moraes correm o risco de serem capturados pelo governo Trump, alertam analistas. Coisas que nunca aconteceram desde o descobrimento do Brasil. Vai acontecer até o dia 19 de setembro. Acompanhe as notícias dia 11. Acompanhe as notícias dia 12. Todas elas. Acompanhe essas notícias dia 11, dia 12, dia 13, dia 14. Acompanhe essas notícias no dia 15. Então, assim, quando o país fala assim, vem com muita preocupação, é quase uma declaração de guerra. Chamar o embaixador já é uma decisão muito séria. Agora, cancelar o visto de um embaixador é quase uma declaração de guerra mesmo. O ministro respondeu, presidente, não precisa nem ocupar um helicóptero. Ele pode vir de Uber e pegar o senhor aqui, tamanha a dificuldade que nós estamos em defesa. O próprio ministro da Defesa de Lula disse que se os Estados Unidos quiserem prender o presidente, não precisa de helicóptero, pode vir de Uber. Lula será preso, e ele sabe disso. A imagem publicada pelo deputado americano Carlos Gimenez retrata exatamente o que os Estados Unidos devem fazer no futuro que está cada vez mais próximo. Donald Trump já tem à disposição todas as informações necessárias para punir o último socialista, o maior criminoso do continente latino-americano. Donald Trump sabe, ele tem a certeza de que Lula é o rosto e a ideia por trás de um sistema que ainda domina o terror, a corrupção e a miséria no hemisfério americano. Os congressistas americanos estão chamando Lula de corrupto comunista criminoso, afirmam que ele destruiu o Brasil, que habilita todas as ditaduras comunistas do hemisfério e que deve ser responsabilizado e punido. Definitivamente, não estamos longe da realidade em que Lula será derrotado nas eleições e preso pelos Estados Unidos. Os olhos de Trump estão presentes em solo brasileiro através da inteligência americana, acompanhando de perto todo o processo eleitoral, inclusive na tecnologia falha das urnas eletrônicas. E aqui, o detalhe mais importante e o mais esperado pelos Estados Unidos e pelos brasileiros. Flávio Bolsonaro, eleito presidente da República, será a chave que abrirá a porta da cela que receberá Lula definitivamente na prisão. Vem cá, você já viu aquele ditado que diz assim, onde tem fumaça, tem fogo? Pois é, dá uma olhada nessa matéria que vai ser alvo de debate e discussão nesse editorial. Publicação do Luiz Bassi, hein? Lula e Moraes correm o risco de serem capturados pelo governo Trump, alertam analistas. Você já ouviu falar que onde tem fumaça tem fogo? Será que isso realmente pode acontecer ou não passa de uma mera especulação? A gente vai falar sobre isso aqui e aí é onde entra esse pequeno grande detalhe. Até onde Trump fará parte, né, dessa batalha aqui, até onde o Donald Trump fará qualquer intervenção ou ação para ajudar o Flávio Bolsonaro, que é o que está fazendo com que a maioria dos analistas realmente entrem, né, com um alerta total sobre essa situação do Donald Trump. O André Abreu Mendes republicou uma matéria do Luiz Bassi que diz o seguinte: em meio ao aumento das tensões entre Brasil e Estados Unidos, passaram a circular especulações sobre uma eventual tentativa do governo americano de responsabilizar ou até deter autoridades brasileiras, entre elas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Alexandre de Moraes. Até o momento, porém, não há confirmação oficial de que os Estados Unidos estejam planejando prender ou capturar Lula ou Moraes. Informações oficiais não. Assim como nunca existiram informações oficiais que o Trump faria alguma coisa contra o Maduro. Ficamos sabendo depois que aconteceu. Informações semelhantes já foram classificadas como falsas em checagens anteriores, enquanto medidas concretas registradas incluem sanções e restrições contra Moraes e não uma operação para detê-lo no Brasil.
As tensões diplomáticas entre os dois países, contudo, são reais e aumentam nos últimos dias com novas disputas envolvendo decisões de Moraes, ações judiciais no EUA, nos Estados Unidos e medidas do governo Trump. Nessa quarta-feira, o Brasil voltou a pedir o arquivamento de uma ação movida contra o Alexandre de Moraes pelo governo Donald Trump. Ou seja, que a pressão existe. Que você espera uma ação oficial, esqueça. Ninguém vai falar nunca que os Estados Unidos vão soltar uma nota. Olha, nós estamos pensando em capturar o Lula. Isso não vai acontecer. Pode ter certeza que não vai. Fala, meus queridos, isso é o fundo do poço. O próprio ministro da Defesa de Lula disse que se os Estados Unidos quiserem prender o presidente, não precisa de helicóptero, pode vir de Uber. Isso não foi uma piada, foi uma humilhação internacional. A pergunta para vocês é: você ficaria feliz se os Estados Unidos pegasse o Lula? Sim ou não? Vai no comentário, vamos falar sobre isso aqui, porque isso pode ser muito mais forte do que você pensa, né? Tá aqui a matéria no Código 22, eu sou o Fábio, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, vamos direto ao assunto sem muito lero-lero. Aqui tá o vídeo do próprio Zé Maria falando sobre isso, vamos ouvir. Eu conversei com um importante ministro aqui da Esplanada dos Ministérios, eu não vou dizer o nome. Ele me disse o seguinte... Quem acredita que foi um Múncio, bota um. Você acredita que é outro ministro, bota outro aí. Vamos lá. Eu conversei com um importante ministro aqui da Esplanada dos Ministérios, eu não vou dizer o nome. Ele me disse o seguinte: está horrível a relação. Horrível. É o Brasil cortando a possibilidade de visitas de pessoas ligadas à Embaixada Norte-Americana e o presidente Lula. Isso é um bastidor muito forte. Perguntando para o ministro assim, se os Estados Unidos quiserem entrar aqui com um helicóptero e tal e me resgatar, isso é possível? O ministro respondeu: presidente, não precisa nem ocupar um helicóptero, ele pode vir de Uber e pegar o senhor aqui, tamanha a dificuldade que nós estamos em defesa. A gente pode ir de Uber! Aí eu pergunto pra você, será que isso não é um apito de cachorro? Primeiro, o Itamaraty diz que os Estados Unidos agora, por ter decretado o PCC e o Comando Vermelho como grupo do terror, eles podem invadir o Brasil. Depois o ministro da Defesa disse que é só abrir o portão, porque nós não temos como brigar com os Estados Unidos e também não temos como consertar o portão que vai ser quebrado se os Estados Unidos invadir e quebrar a porra toda. E depois o ministro vai e diz: não, eles não precisam de helicóptero, não precisam de uma força especial. É só mandar o Uber. Vinha 2 camaradas de Uber, leva você. Será que isso... Cara, porque eu fico pensando, né? Isso é uma chata. Porque a gente discutiu outro dia, eu acho que a discussão é bacana, sobre o congressista americano que botou a foto do Lula sendo preso como foi o Maduro. E algumas pessoas falam, mas isso aí é uma piada, é uma brincadeira, é realidade, é uma ameaça. Então eu vejo todos os lados. Algumas pessoas dizem que é ameaça, algumas pessoas dizem que é uma brincadeira, outros dizem que é uma bravata, cada um diz uma coisa. E essa situação do Lula e do Uber, eu também pergunto a mesma coisa, tipo, o que quer dizer isso? Isso é uma brincadeira? É uma vergonha para o povo brasileiro? É uma humilhação ao Lula? Ou é um apito de cachorro para que os Estados Unidos realmente façam isso? Meu ponto é, será que existe uma realidade, existe uma possibilidade real dos Estados Unidos pegar o Lula? Será que isso é real? Porque eu venho dizendo a vocês que, na minha opinião, isso é improvável. É improvável que os Estados Unidos vá ao Brasil e prendam Lula. Mas cada vez mais eu vejo a situação, o cenário indo para a direção de que o Lula vai acabar sendo preso. Cada vez mais. Porque o ministro da Defesa diz que vai abrir o portão, o ministro diz que vai pegar de Uber, o Itamaraty diz que os Estados Unidos vai ser atacado, aí você tem aquela força-tarefa americana com as forças especiais indo pra cima dos cartéis. Ou seja, o que tá acontecendo, né? Tá acontecendo muita coisa. Então, quando eu digo que vocês irão viver o que vocês nunca viveram,
desde o mês 5 de 2026, né? Que vocês nunca viveram na história de vocês, desde a proclamação da República, Estados Unidos, Argentina, Paraguai e Israel. Bem, tudo que vocês não viveram desde a proclamação da República até o presente momento, né, tudo isso que vocês contemplam é tudo mesmo que ninguém viveu desde o dia do descobrimento do Brasil, desde o dia que descobriram o Brasil. Desde o dia que descobriram o Brasil, ninguém nunca viveu o que nós vamos viver. Se ao território nacional brasileiro se comportar mal, as suas autoridades, vem coisas gravíssimas dos Estados Unidos da América. E outros países se unirão a ele. É para agora. Eu estou falando para agora. Não ficará mais no papel, nem no diário oficial da Casa Branca, nem nada. Vai ser concreto. A data é 29 de julho hoje, de 2026. Coisas que nunca aconteceram desde o descobrimento do Brasil. Coisas que nunca aconteceram desde o descobrimento do Brasil, verbo de Deus. Coisas que nunca aconteceram desde o descobrimento do Brasil. Vai acontecer até o dia 19 de setembro. Coisa que nunca aconteceram, irá acontecer até o dia 19. Desde o descobrimento do Brasil. Desde o descobrimento do Brasil. Irá acontecer até 19 de setembro. Até 19 de setembro. E eu coloquei logo por final mesmo, para que dê tempo a gente ver tudo isso acontecer. Agora, hoje eu vou dar um grito bem alto, porque eu quero dizer uma coisa para vocês. Pelo amor de Deus, se preparem para todas as atenções espirituais se dobram para o território nacional brasileiro. E nós viveremos a libertação do território nacional brasileiro. Sempre digo, sempre afirmo, categoricamente, não mudo, nós vivemos dias que intercedem a libertação do território nacional brasileiro. E quanto mais tentar se espernear, pior vai ficar. Só que de uma hora para outra, amigos, nós seremos pegos de surpresa. Acompanhe as notícias, dia 11. Todas elas. Acompanhe as notícias, dia 12. Todas elas. Acompanhe essas notícias, dia 11, dia 12, dia 13, dia 14. Acompanhe essas notícias no dia 15. Acompanhe essas notícias. É necessário que vocês viajar, passagens, hotéis e pacotes em um só lugar. Tudo com atendimento rápido e suporte de verdade. Faça sua cotação agora no WhatsApp. Opção Viagens, por terra, céu e mar. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui.
Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.